Se você está sempre conectado e acessando os treinamentos de um ponto, sabe que a tecnologia e as redes sem fio evoluíram. E que a frequência de operação, largura do canal de transmissão ou até mesmo o padrão de segurança e criptografia podem interferir na qualidade e performance da rede Wi-Fi do cliente. Nesse programa, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e quebrar de vez o tabu de todos esses termos técnicos que rondam essa tecnologia. Como já vimos nos capítulos anteriores, as redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio e trabalham nas frequências de 2.4 GHz e 5.8 GHz. A primeira diferença entre essas frequências está relacionada ao alcance, já que as redes 2.4 GHz são capazes de chegar mais longe do que as de 5.8 GHz. Isso acontece por conta de uma característica básica das ondas, que se dispersam mais nas frequências altas. A segunda diferença é a capacidade de transmissão. Apesar da frequência de 5.8 GHz ter alcance menor do que a de 2.4 GHz, ela é capaz de transmitir mais dados por segundo porque é livre de interferências. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro, porque os padrões 802.11b e G utilizam apenas a frequência de 2.4 GHz. E esse ainda é o padrão mais utilizado em grande escala. O segundo motivo é que muitos outros aparelhos disputam essa faixa de frequência, como os fornos micro-ondas e telefones sem fio. A terceira e última diferença se refere à quantidade de canais e interferências. A frequência de 2.4 GHz tem um total de 11 canais, onde cada um deles sobrepõe parcialmente dois canais adjacentes para cada lado. Veja o exemplo do canal 6. Para a esquerda, ele sobrepõe bastante o canal 5 e um pouco o canal 4. Para a direita, o mesmo acontece com os canais 7 e 8. Esse congestionamento pode influenciar na qualidade do sinal, causando lentidão. Note que os únicos canais que não se sobrepõem são 1, 6 e 11. Deixando o MTA em modo de canal automático, a alocação se concentrará nesses três canais para o melhor rendimento e interferência mínima. O uso do canal não é o único elemento do congestionamento. É necessário considerar a intensidade do sinal de cada rede, cuja unidade é expressa em dBm. Para a escala de potências oficialmente aceitas para redes Wi-Fi residenciais, o sinal ideal deve estar entre menos 10 dBm e menos 70 dBm. Por outro lado, a frequência 5.8 GHz é mais ampla, possui 23 canais de transmissão sem sobreposição, ou seja, chances mínimas de ocorrerem interferências nas redes de 5.8 GHz. Os novos EMTAs Wi-Fi são dual band, ou seja, operam nas duas faixas de frequência simultaneamente. Com isso, o cliente terá sempre as duas redes Wi-Fi à sua disposição e poderá alternar sempre que precisar. Sempre realize a configuração das frequências 2.4 GHz e 5.8 GHz nos EMTAs com essa característica. Vale lembrar que nem todos os dispositivos Wi-Fi do cliente possuem suporte à frequência de 5.8 GHz. A largura do canal de transmissão, ou a bandwidth, como também é conhecida, pode ser de 20 MHz, 40 MHz ou 80 MHz. A configuração depende de algumas especificações e dos dispositivos conectados e reflete diretamente na capacidade de transmissão do sinal Wi-Fi. Na frequência de 2.4 GHz, deixe o bandwidth em 20 MHz. Isso porque essa banda já sofre muita interferência e a compatibilidade com os dispositivos é um motivo importante. Nem todo aparelho suporta canais de 40 MHz. Assim, se o cliente tem um tablet que só opera em 20 MHz e se o terminal está configurado como 40 MHz, o aparelho não conseguirá receber o sinal Wi-Fi. Já para as frequências de 5.8 GHz, configure o bandwidth do canal em 80 MHz ou 40 MHz. Como quase nenhum dispositivo trabalha na mesma banda, a interferência será quase nula e você dobrará a capacidade do fluxo de dados.
nossos EMTAs, que trabalham com padrão de transmissão 802.11ac, já possuem a tecnologia MIMO, que é a sigla em inglês para Multiple Input, Multiple Output, que, em uma tradução literal, significa múltiplas entradas, múltiplas saídas. Trata-se de um sistema que visa alcançar maiores taxas de transmissão em redes sem fio. A tecnologia usa várias antenas para transmitir o sinal e os dados em uma rede. Assim, quanto mais antenas, mais rápida e eficiente será a transmissão e recepção dos dados aos diversos aparelhos conectados. Em uma rede Wi-Fi tradicional, o EMTA dá atenção apenas a um dispositivo por vez. Então, imagine que você tem um notebook, um tablet e um smartphone ligados a essa rede Wi-Fi. O notebook está fazendo um download, o tablet está rodando um filme através do Now Online e o smartphone navegando na internet. O EMTA primeiro transmite e recebe alguns dados do arquivo que está sendo baixado. Depois para de dar atenção ao download e recebe alguns pacotes de dados do Now Online e depois do navegador. Embora o cliente não perceba essas paradas, é assim que o terminal atua. Em um sistema MIMO de 3 antenas, por exemplo, cada uma das antenas transmite um tipo diferente de dados. Assim, voltando para a situação apresentada, uma antena ficaria dedicada para o notebook, a segunda para o tablet e a terceira para o smartphone, não havendo diminuição de velocidade. Você pode aprender mais sobre o MIMO consultando o material de apoio presente nessa aula. A tecnologia beamforming também está presente nesses terminais. Essa técnica permite que a rede Wi-Fi se adapte dinamicamente ao ambiente e à quantidade de usuários conectados. Assim, as antenas irradiam o sinal de forma direcional e inteligente, reforçando o sinal nos locais onde há dispositivos conectados, selecionando o caminho até ele com melhor desempenho e contornando interferências. Esse tópico é muito importante e escolher a opção errada pode resultar em uma rede mais lenta e menos segura. O primeiro passo é configurar o SSID ou Service Set Identifier. Na prática, o SSID é o nome que identifica a rede do cliente. Em seguida, insira a senha. Com isso, o cliente se autentica e acessa a sua rede através de seus dispositivos. Para saber mais sobre o padrão de configuração do SSID e senha, consulte o treinamento de um ponto referente ao terminal que você configurou. Mas não para por aí. Ainda temos que configurar o protocolo de segurança e a chave de criptografia. Essa configuração é fundamental e deve ser escolhida com calma e, claro, com seus conhecimentos das tecnologias envolvidas. Vamos lá? Os principais protocolos de segurança que você verá ao configurar uma rede sem fio são WEP, WPA, WPA2. Em resumo, o WEP é o mais antigo e provou ser vulnerável à medida que várias falhas de segurança foram descobertas. Já o WPA melhorou a segurança, mas também é considerável vulnerável à intrusão. Atualmente, o WPA2 é o protocolo considerado mais seguro para configurar a rede Wi-Fi do cliente, e é ele que deve ser usado nas configurações da rede Wi-Fi. Temos o TACAIP e o AES, que são utilizados em redes protegidas com o protocolo WPA2. O TKIP é um método de criptografia mais antigo, introduzido com o WPA para substituir a criptografia WEP. Ele é compatível com dispositivos mais antigos. Já o AES é um protocolo de criptografia mais seguro e foi introduzido juntamente com o WPA2. Portanto, você deve configurar a rede do cliente com o protocolo de segurança WPA2 com chave de criptografia TKIP mais AES. Assim, você garante compatibilidade máxima com quaisquer dispositivos e tem uma proteção mais completa da rede. Mais características sobre protocolos de segurança e criptografia você confere no material de apoio. Até a próxima!